Está começando o podcast Ailson Lino Convida. Olá, galera! O primeiro, entre aspas, profissional era o egípcio Ravi-Ra, em 3.700 a.C. As primeiras escolas se deu um pouco depois, em 1820, e a duração do curso era de apenas 16 semanas. Hoje está tudo revolucionado. Eu estou falando de saúde, de uma parte muito interessante do corpo humano, que é a dentição. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje no nosso podcast uma sumidade, Dr. Frederico Peixoto. Muito obrigado, Fred, por estar aqui conosco e agradecemos muito a sua participação, que eu sei que vai ser uma aula de saúde. E saúde bucal, eu diria que é a principal saúde, é por aí que entra tudo, né? Seja muito bem-vindo, Fred. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui e eu espero que seja interessante para seus telespectadores o que a gente vai abordar hoje, né? Eu estive lendo aí um pouco sobre odontologia e vi que no passado eram os barbeiros que faziam extração de dentes. Técnica zero, né? Com certeza. E depois a coisa evoluiu tanto. E nós vamos falar um pouco o seguinte: as pessoas hoje procuram o dentista já para resolver problema. Porque talvez não tenha a educação de evitar esse problema, de fazer uma saúde, uma profilaxia, eu diria, ou melhor, uma prevenção na saúde bucal. Quais são os primeiros conselhos que você daria para as pessoas desde criança, antes de chegar para resolver o problema com você? Com certeza. Na verdade, eu fico no final da linha, né? A gente tem odontologia preventiva, a gente começa com a mãe, obrigando a escovar o dente, obrigando a passar o fio dental. Menino, tá na hora de escovar o dente. Siga o conselho de sua mãe, que você vai se dar bem, com certeza. Depois a gente começa com a odontologia preventiva. E o primeiro contato da criança com o dentista, que é o odontopediatra. O odontopediatra ensina como escovar, ensina a maneira correta de higienizar os dentes. E a partir daí ele vai crescendo, tem contato depois provavelmente com um ortodontista, que vai cuidar do posicionamento dos dentes. Não cuidou, vai ter um preço a pagar. Primeiro com cárie. Associado à cárie, muitas vezes, problema na gengiva, que vai começar com a inflamação da gengiva, que a gente chama de gengivite, podendo evoluir para uma periodontite, depois o dente entrar em mobilidade e perder o dente, pela questão da base. Ou a cárie evoluir para o canal, que aquela dorzinha chega no nervo, uma dor lacinante. A dor de dente é considerada a pior dor que existe, né? Numa escala, se a gente pudesse medir, se tivesse um algômetro, né, que é o aparelho que mede dor, a dor é considerada uma das piores dores, a dor de dente. E o endodontista faz o canal. Então a gente tem uma parte da odontologia que é preventiva, que é para evitar que os problemas apareçam, e uma que é curativa, quando os problemas já apareceram. Depois, a preventiva falhou, ou a pessoa não seguiu os conselhos. A curativa falhou, aí é onde entra meu trabalho, que eu estou no final da linha, que é a odontologia reabilitadora, de quem já perdeu os dentes e está numa situação bem precária, e a gente vai repor esses dentes, né? Então seria mais ou menos essa divisão. Que legal. Então o Frederico está esperando que as pessoas vá até ele e depois não tem mais nada para fazer. O ideal é que eles façam, o ideal é que eles sigam todos esses conselhos do dentista Frederico, mesmo sendo que o Frederico vai cuidar já no final, quando a coisa já está sem sua solução. Agora, hoje o que está na moda, né? A gente está vendo aí em todo mundo, nos artistas, nas pessoas que estão aí com as redes sociais, todo mundo quer aparecer. E você tem um lema, né? A vida está num sorriso. Você fabrica esses novos sorrisos, né? Isso. Essa questão da lente de contato de porcelana, ela tem que desgastar o dente? Ela só se coloca depois que o cidadão perdeu os dentes? Me fala mais sobre essa lente de contato. Perfeito. A lente de contato, para dar um exemplo melhor, como se fosse uma unha postiça, né?
Antigamente precisava desgastar o dente, porque a porcelana daquela época não tinha uma resistência adequada. Era um desgaste em torno de 1,5 a 2 milímetros do dente. Existe uma broquinha que mede certinho isso. Com o advento dos novos materiais cerâmicos, a gente precisa de uma espessura de 0,3 milímetros. É ultra fina. Depois que cimenta, ela fica altamente resistente. Mas hoje o desgaste é mínimo, é de 0,3 milímetros. Se eu pegar a régua e medir 1 centímetro, tem 10 milímetros ali. Eu pego 1 milímetro, que é o primeiro risquinho, é menos do que aquilo. É 0,3. Existe uma broquinha que você determina aquilo e que é feito dessa maneira. E é realmente uma opção fantástica. A única coisa que está tendo hoje em dia, já que você comentou, existe um pouco de excesso de indicação, né? Dentes naturais que com clareamento ficariam bons. Existe que os americanos chamam de overtreatment, né? Que seria um tratamento em excesso de casos que a estética está favorável, mas a pessoa viu e quer aquele dente daquela forma, né? A gente está vivendo uma situação dessa hoje em dia, né? Que eu vejo, mas o ano que vem eu vou fazer 30 anos de formado e não tinha essa demanda tamanha por procedimento estético como a gente tem hoje em dia, né? Agora eu te pergunto, doutor Frederico Peixoto, e essas pessoas que estão aí se excedendo demais, como você está citando, e elas se procurando, mesmo você vendo que tecnicamente não está legal, que esteticamente tem excesso, ainda assim você aceita o pedido dele e faz o trabalho que ele quer? Não, olha, existe uma situação que é o seguinte, a pessoa chega, às vezes nem ela sabe o que ela quer. Existe uma insatisfação que a gente tem que buscar essa insatisfação a fundo. Então, o normal seria o quê? Fotografar essa pessoa, filmar e utilizar uma técnica de planejamento que a gente chama de planejamento digital do sorriso. Hoje existem softwares que fazem isso já de uma maneira bem rápida, né, com inteligência artificial. E existe o meio, digamos assim, analógico, que você vai desenhando passo a passo, mostrando a necessidade. Identificando o problema estético, a gente dá as opções. Olha, primeiro, às vezes é um problema de dente escurecido e a pessoa quer o dente branco. Bom, o dente branco pode tentar a técnica de clareamento dental, que é menos invasiva e você vai continuar com o seu dente natural em boca. É problema de forma ou de tamanho, tem uma técnica menos invasiva que é o acréscimo com resina composta. A resina modificou muito. A resina que durava antigamente uma restauração de 4, 5 anos, a gente já tem material que dura de 12 a 15 anos sem precisar trocar. Verificou que a mudança é muito grande, a gente pode adaptar para a questão da lente de contato, que o desgaste é mínimo. A estética da porcelana é inigualável, não? É realmente superior. Mas por que eu estou falando de excesso? Porque a gente vê pessoas com sorrisos belos. Os sorrisos são bonitos, os sorrisos são naturais. E a pessoa quer, digamos assim, aquele dente, aquele estereótipo, né, de dente extremamente branco e de dente com uma forma mais quadrada que não conforma bem com o rosto. Os dentes artificiais, quando eles foram bolados, né, quando eles foram projetados, eles eram projetados pela forma do rosto. Ou seja, eu pego um pontinho aqui no rosto, pego um pontinho no ângulo da mandíbula, no queixo, eu traço aqui e inverto, eu tenho uma forma do incisivo central. E hoje, que a gente chama a Lei da Harmonia de Williams, que foi o autor que estudou isso, e a gente vê dentes desarmônicos da forma do dente com a forma do rosto. É como se aquele sorriso não fosse para aquela pessoa, não é? E a gente tem técnicas novas como o visagismo hoje em dia, que também tem um estudo mais profundo, associado já, você falou de Hipócrates no nosso início aqui, do pai da medicina, que é a teoria dos temperamentos, que hoje virou visagismo, que tenta modificar para o que a pessoa quer transparecer. Mas a lei da harmonia é fantástico. Você pega uma pessoa com rosto fininho, uma pessoa mais magrinha, os dentes são menores, aí quer colocar dentes grandes, e às vezes isso fica artificial. Então, eu acho que essa falta de limite, de identificar o que realmente está incomodando na pessoa, que faz com que haja um sobretratamento. Já houve casos de pacientes de procurar
para desarmonizar aquela harmonização que fez no passado e se arrependeu? Com certeza. E normalmente é o tamanho do dente quando está em excesso, né? Aí a gente tem que diminuir, remover. E os que foram feitos antigamente precisavam desgastar o dente. Que tem até alguns memes na internet, né? De alguns blogueiros, desgastou, fiquei com dente de jacaré para colocar e tudo. Antigamente se fazia isso realmente. E eu, como tenho muito tempo já, a gente já chegou a desgastar muito. Porque não tinha material resistente com uma espessura extremamente fina. Mas acontece o arrependimento, sim, né? Não só nessa questão, como na parte de harmonização facial também. A pessoa quer modificar a forma do rosto, não fica satisfeito, né? E aí quer voltar à forma original. Os dentes naturais, normalmente, quando ele tem pouco cuidado na escovação, na passagem do fio dental, nesses cuidados que você falou aqui ainda há pouco, né? Eles acabam pegando tártaro, cárie e doenças gengivais, etc, etc, etc. Depois que se coloca a lente, né? Uma lente total, vamos dizer assim, esses problemas continuam podendo acontecer ou a lente dá uma proteção que a cárie não chega, que o tártaro não chega? Como é que funciona depois da lente? A lente normalmente, como eu expliquei, é como se fosse uma unha postiça. Ela vai cobrir só a parte de fora dos dentes, que a gente chama de face vestibular. Então, entre um dente e outro, acumula a placa, tem que passar o fio dental. E na parte de trás também. Então, não libera. Até implante, que as pessoas pensam assim, perdi meus dentes, vou colocar implante. Se eu não escovo bem os dentes, eu vou ter um problema chamado periodontite, que é a inflamação no osso que sustenta o dente. E o dente vai amolecer e vai acabar sendo extraído. Do mesmo jeito que eu perco o osso ao redor de dente, eu também posso perder o osso ao redor do implante. A única coisa vai ser a mudança de nome. Um é periodontite, o outro é periimplantite, inflamação ao redor do implante. Então a higienização, ela é inegociável, né? Precisa higienizar sempre, não tem jeito. Eu já ouvi falar, aí no senso comum fala o que querem, né? Que também tem um fator que desencadeia o enfraquecimento do dente, que leva a cárie, etc e tal. Pessoas que precisam utilizar de muito antibiótico por algum problema de saúde, e o antibiótico de fato afeta o dente para que ele enfraqueça, que tenha cárie mais rápido, porque hoje eu ouvi pessoas dizer que cuidaram bem dos dentes, mas por força de muito antibiótico, acabou perdendo os dentes. Enfim, antibiótico ataca ou não ataca os dentes? O antibiótico, principalmente uma classe de antibiótico que era muito usada antigamente, que era um antibiótico de escolha para dor de garganta, que era chamado de tetraciclina. Então tinha problema, como hoje utiliza-se de praxe a clindamicina para problema de garganta, usava tetraciclina. E a criança tinha os dentes de leite, só que os dentes permanentes eles já estavam sendo formados dentro do osso. A tetraciclina pigmentava esses dentes. E a pessoa nasce com dente Bahia, tricolor, né? O pezinho cinza, o meio amarronzado e a parte de baixo branca. Que é a pigmentação, que a gente chama de pigmentação tetraciclina, que tem vários graus. Ele ataca nesse sentido. Para atacar, para enfraquecer o dente, existem algumas doenças específicas que não estão ligadas a antibiótico. Como hipoplasia de esmalte e algumas outras patologias. Agora, o que eu notei clinicamente foi o seguinte: pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, à cirurgia de redução de estômago, eles têm menor absorção de cálcio na alimentação. Eles precisam, eu estou até falando de uma área que não é minha, mas é uma coisa que realmente é verdadeira. Eles precisam de reposição de cálcio. Tanto um amigo meu, que era dentista, hoje não é mais, é advogado, e uma outra cliente também, eles tinham cárie muito fácil e cáries imensas, porque o organismo roubava do dente o cálcio, e aí o dente ficava mais fragilizado. Então isso é comum em pacientes de cirurgia bariátrica que não fazem reposição de cálcio. Mas o antibiótico especificamente, que dentro da limitação do meu conhecimento, ele interfere só na pigmentação do dente. Não para enfraquecer, para poder organizar. Porque o que é a cárie? Falando de uma forma bem simples. A gente tem bactérias na boca, elas estão ali sem fazer nada. Qual é o grande problema da cárie? É o carboidrato, que é conhecido vulgarmente como açúcar. Mas não precisa ser doce para ter açúcar. Arroz tem carboidrato, pão tem carboidrato, massa tem...
Quase tudo tem carboidrato. Até fruta que você come tem um açúcar, que é a frutose. Tem carboidrato. Com carboidrato, essas bactérias que estão ali sem causar problema nenhum, elas metabolizam o carboidrato e produzem uma forma de uma cola. Ela está passeando na cavidade oral. A partir da metabolização desse carboidrato, ela vai grudar no dente, que antigamente era chamada de placa bacteriana. Hoje é chamado de biofilme bacteriano. Então, primeira etapa, comi, tinha carboidrato. A bactéria que tem na boca vai metabolizar o carboidrato e vai formar o biofilme. O que eu faço agora? Escovo o dente. E escovando, eu removo esse biofilme. Mas daí eu não escovo. O que ele vai fazer? Ele vai continuar metabolizando o carboidrato, só que ele não vai formar nova cola. Agora ele vai produzir ácido. Esse ácido vai fazer o quê? Ele vai começar a desmineralizar o esmalte do dente, que é a camada externa. O dente, que é extremamente duro, esse ácido consegue fazer um buraco. Imagina o que não faz na gengiva que está próximo. Ele começa a ulcerar a gengiva. E como é que eu sei que minha gengiva está ulcerada? Vou escovar o dente e sangra a gengiva. Encosto o dedo na gengiva, tiro, a gengiva está sangrando. Ali já é gengivite. Ou seja, eu estou com a gengiva ulcerada. Então, não continuei sem higienizar, aquele filme, ele começa a acumular as partículas minerais da saliva. Então, aquele filme começa a virar uma pedra, que é o tártaro, que a gente chama de cálculo dentário. E aí fez a festa. Aí vai acumular mais placa, o tártaro irrita mais a gengiva, né? Na parte de baixo da gengiva, a bactéria vai descer, vai começar a desgastar o osso. Desgastou o osso, não sai mais sangue da gengiva, sai pus. E a pessoa começa a ter mau hálito. O pus é que as células de defesa estão perdendo para o agente patógeno, para o agente agressor. E aí começa a desgastar o osso, aí o dente começa a ficar mole. Na parte do dente, aquele buraquinho evolui até chegar no nervo do dente e precisar de canal. Mas toda a origem do problema dentário está na falta de higienização no prazo correto. Entendeu? Se higienizar, se existisse, por exemplo, nos meios de comunicação, como tem campanha para dengue, deixa eu dar um exemplo, não deixe água parada que vai, né? A maneira correta de higienizar é essa e passasse um filme educativo, eu ficaria sem trabalho. Porque eu tenho um trabalho hoje, entendeu? Porque muitas pessoas não higienizam de forma correta. E aí vem para a parte reabilitadora. Mas se a odontologia preventiva funcionasse, não ia ter as outras duas. A gente ia sobreviver como? Com estética, porque a estética sempre vai existir, e com ortodontia. Mas a parte clínica não haveria necessidade de fazer nada. Seria legal isso, né? Mas assim, tem muita gente por trás disso, que eu sabe que a política mundial, dos laboratórios, enfim, não vamos entrar nessa seara, mas Sim. as pessoas não... Esse tipo de saúde, tem gente que não tem interesse em tê-la. Quanto mais falta de saúde, mais trabalho, mais venda de produto, etc e tal. Agora, uma coisa, doutor, existem pessoas que já perderam o dente, né? Você deu uma aula formidável sobre prevenção, proteção, sobre já o problema quando chegou, o nome das doenças, o que provoca elas, etc e tal. Vamos dizer então que chegou um paciente tipicamente seu, aquele que já chegou na situação que só o doutor Frederico resolve. Ele passou pelas etapas muito mal e acabou contraindo o cárie, perdendo o dente, perdendo até osso, né, do maxilar, da mandíbula. Existe alguma técnica que esses ossos da mandíbula, no implante dentário, implanta osso ou o osso regenera-se? Perfeito. A gente hoje, a odontologia evoluiu tanto que a gente tem as duas técnicas. Então, para colocar implante, precisava ter uma quantidade de osso para poder o parafuso ficar dentro daquele osso. Digamos, a pessoa não tinha o osso. Como era feito? Eu posso dizer que eu peguei o início da implantodontia no país, foi década de 90. Eu formei em 94. Em 97 eu estava na Unicamp já fazendo a pós-graduação e estava fervilhando implante no país. O que acontece? A pessoa não tinha osso, mas queria fazer um implante. E aí foram desenvolvidos os enxertos. Os enxertos, o melhor enxerto que tem seria o quê? O autógeno.
tira um pedaço de osso seu para enxertar em você mesmo. Exemplo, tira um pedaço do queixo, faz um cortezinho por dentro e enxerta no outro local. Tira um pedaço daqui. Já chegou a tirar osso do cotovelo, osso da tíbia na canela, osso da calota craniana, de abrir aqui, tirar os blocos de osso para enxertar na boca. E de onde tira? Regenera-se? Regenera. Mas não é o dentista que tira, né? No caso seria um ortopedista ou um neurocirurgião. Então, eram técnicas agressivas que só uma pessoa que estivesse muito desesperada submetia a isso. Osso da crista ilíaca, da bacia. A pessoa ficava com o dente novo e saía mancando até... Que isso? O pior que é verdade. Até aquele osso se regenerar. O que foi que aconteceu? Começaram a se estudar, as grandes empresas, né, em termos mundiais, começaram a estudar materiais, biomateriais que estimulassem a formação de osso. Como assim? Eu coloco o material aqui e o osso está embaixo. Ele estimula que o osso cresça por cima dele. É uma tecnologia fantástica. E a odontologia está avançando muito para a pessoa que perdeu o osso, de se colocar membranas, né, de titânio para garantir e de usar esse biomaterial, que ele estimula que o próprio osso cresça por cima dele e regenere-se, digamos assim. Tanto que a gente chama essa técnica de regeneração óssea, que tanto pode ser horizontal quanto vertical. Então está muito evoluído mesmo. Que legal. Agora já me instigou aqui para uma outra pergunta. O dente humano, né? A primeira dentição, que é a de leite, tem um tempo, acaba sendo trocada pela dentição permanente. Esses dentes, eles crescem até um limite. Esse limite se dá por conta da mastigação ou ele já tem um limite biológico, vamos dizer assim? Vamos dizer, o dente do ser humano, se ele não fosse usado, ele crescia demasiadamente igual de roedores, por exemplo? Perfeito. E depois ele se desgasta, por isso que Perfeito. Os dentes, eu gosto de brincar assim, o dente ele é meio baiano, né? Eu, quando fui morar em São Paulo, eu passei muito sufoco, porque nós, baianos, nós gostamos muito de nos tocar, não no sentido pejorativo, mas nós nos tocamos para falar. Nós somos sinestésicos mesmo, Exato. Gostamos do toque, do abraço. Do toque, do Baiano é outro abraço, nível. de se pegar, de se tocar, de se abraçar. Sim, sim. Em São Paulo, chegava primeiro que lá, é um beijo só, da dor e ficava no ar. E segundo, que você tocava na pessoa, a pessoa olhava assim, estranhando Verdade, aquilo, né? verdade. Eu digo que dente é igual a baiano. O dente gosta de carinho, de aconchego, de dengo. Se eu tenho um dente em cima, ele não tem o de baixo, ele fica sentindo sozinho e ele vai descendo procurando o contato de alguém. É um processo que a gente chama de extrusão. Mas ele vai descendo, desculpa, doutor, ele vai descendo, ou seja, a parte que é interna vai saindo ou externamente vai crescendo? Vai crescendo, desce o dente com o osso junto. Com o osso junto. Com o osso acompanhando também. Se eu tenho um dente faltando em cima, o de baixo extrui. Se eu tenho faltando de baixo, o de cima extrui. E fica um problema difícil de resolver depois, viu? Que é essa extrusão óssea em bloco. Imagina. Então, o que acontece? O dente ele precisa ter um antagonista. É isso que muitas vezes as pessoas estranham. Perdi um dente, deixa pra lá. Eu perdi um dente. O dente que tá na frente, ele movimenta para trás, procurando alguém para ele se encostar. O que tá atrás se movimenta para frente. E o que tá em cima desce procurando contato. E aí cria um problema seríssimo de espaço, porque depois a pessoa quer fazer um implante, aí tem de devolver esse dente para a posição, devolver esse dente para a posição, devolver o dente para cima para poder colocar o implante. Então, perder o dente, quanto mais rápido repor, pode ser através de prótese móvel, pode ser através de prótese fixa ou através do implante. Quanto mais rápido, menor o dano, né? E os sisos, doutor, eles são importantes ou na hora que chegar o siso mesmo aí na dentição permanente já tem que tirar os 4? Vamos falar lá. Bom, vamos falar de evolução filogenética, falar de evolução da espécie humana. Antigamente, a gente que é do interior, que era acostumado a comer broa ou aquela bolacha de coco dura, meu amigo, aquilo ali que fraturava dente com certeza. Para amolecer, não sei se você teve isso na sua infância, tinha que molhar no café, assim. Sim, Se claro. não molhar, você não conseguia de lá da morder, roça. porque era uma bolacha desse tamanho. Eu lembro. Então você comia carne com nervo, mordia osso, Chupava comia cana, raiz, comia chupava frutas cana, duras, pão osso de duro, galinha. E daí para frente.
Esse estímulo tem uma teoria chamada teoria da matriz funcional de Mohs. Quanto mais você exercita essa musculatura na fase de crescimento, que encerra aos 18 anos, mais seu maxilar desenvolve. O maxilar normalmente ele cresce para trás e para cima. Então ele vai desenvolvendo. Então, em termos de nossa espécie, antigamente o homem tinha 4 molares, porque o homem era basicamente carnívoro. Ele só matava o bicho para poder comer. Depois vem a parte de se alimentar de fruta e tudo mais. A questão das crianças hoje, então o organismo está preparado para ter 3 molares. Só que ele não é estimulado para crescer. Por quê? A criança come danoninho, come pão do McDonald's, você morde e dissolve na boca. É um alimento muito mole e não estimula o desenvolvimento dos maxilares, tanto Sim. da maxila quanto da mandíbula. E o terceiro molar, que ele está programado para erupcionar, quando ele vai aparecer em boca, não tem mais espaço para ele. Aí ele vem empurrando todo mundo, não tem espaço, muitas vezes ele nasce deitado, o que pode causar um grande problema, porque aí todos os dentes da frente vão apinhar, né? Então existe hoje em dia um consenso de terceiro molar erupcionou e não está bem posicionado, de fazer extração por isso. Mas é uma questão realmente de evolução, ou involução, a gente não sabe o que, né? As mudanças dos hábitos estão transformando, na realidade, o que está no código genético da gente para que a gente tenha o terceiro molar. Mas eu recebo muitos pacientes que já não têm o terceiro molar. Tira a radiografia, não extraiu e não tem. Tem até o segundo molar, né? E nesse caso, repõe ele ou não precisa? Não precisa. Você Não me falou ainda há precisa. pouco de mau hálito, né? Eu acho que é um mal que acomete uma boa parte da humanidade e quem tem normalmente nem sabe que tem. Não sabe. Você me falou que os dentes são, vamos dizer assim, os grandes produtores disso quando mal tratados, né? Com a placa bacteriana, com a falta de escovação adequada, com a passagem do fio dental, que vai acumulando esses resíduos. A própria saliva produz algo que vai acabar fazendo esse desconforto olfativo, vamos dizer assim, né? Então, mau hálito é só dos dentes ou a saburra lingual ou outros problemas que acometem essa questão do mau hálito? Perfeito. A gente tem aqui na Bahia uma pesquisadora que é muito fera nessa parte de mau hálito, a doutora Ana Kolbe, né? Ela, inclusive, patenteou um limpador o de limpador língua. Kolbe é por causa dela, né? É de doutora Ana Kolbe. Ela acho que ainda está nativa, é uma colega muito talentosa. O mau hálito tem várias origens, né? E hoje já virou até meio que uma subespecialidade da estomatologia para identificar a causa do mau hálito. O que a gente sabe? Tem mau hálito de origem estomacal, né? O famoso barriga vazia final de tarde, você não percebe e às vezes você está ali com mau hálito. Existe o mau hálito por falta de higienização. É uma coisa nojenta, mas tem uns hábitos, né? A pessoa, assim, um hábito. Muitas pessoas vão dizer que não fazem isso, né? Mas passa o fio dental e dá uma cheiradinha para ver se está tudo bem. O pior é que funciona. Porque se está cheirando mal, você já fica atento que tem alguma coisa ali. Ou inflamação na gengiva, ou o alimento se decompôs ali. Mas vamos pensar. Se eu pego uma carne, deixo fora da geladeira, ela está ali vermelhinha. No outro dia ela está cinza. No terceiro ela já está azul. Ela vai começar a causar mau cheiro. Sim. Você comeu um pedaço de carne ficou preso entre os dentes. Ele vai decompor ali. Então, não é só escovar. É obrigatório, pelo menos de noite. Eu tenho uma vida corrida, como todo mundo tem. Tudo bem, eu escovo de manhã, às vezes no almoço não consigo escovar, mas a higienização à noite é a principal. Tem que passar o fio dental obrigatoriamente. Tem que escovar de forma perfeita, tá? Então, o que acontece? Se eu não tenho esse padrão de higienização adequado, existe a decomposição do alimento, que vai causar o mau hálito. Existe inflamação. Qualquer área com pus que você apertar, se você for cheirar, realmente tem um cheiro forte. Eu lembro uma vez na faculdade, que estava com um professor, e drenou um abscesso, o paciente com o rosto desse tamanho. Eu feliz da vida que ia drenar. Na hora que abriu, que caiu o pus ali, meu amigo, é até desagradável falar isso, mas a coisa você virava assim, meu Deus do céu, né? O cheiro é muito forte. De área infeccionada, né? Então, a infecção causa isso. E a língua, que você falou da saburra, é porque a língua é como se fosse um tapete felpudo. Tem que higienizar.
Ah, mas eu vou escovar e me dá ânsia. Usa o limpador de língua. Precisa higienizar, porque na boca, a língua é o maior depósito de resto de alimento e é a principal causa de mau hálito. Só que existe muito mais causas, né? A gente tem um aparelhinho no consultório que o cliente sopra distante, né? E chama alímetro, um aparelho japonês. E a partir da quantidade de enxofre que sai no ar da saliva, ele dá uma nota de 0, 1, 2, 3 ou 4. A gente avisa, ó, você está com mau hálito, que até é desagradável. E é uma situação social chata, porque tem uma pessoa que você fica sem jeito de Quem sabe comentar. não tem que sabe, né? Não percebe porque acostuma com o próprio cheiro, né? Exato. Você está com mau hálito, está com bafo de onça, né? E você fica sem jeito de falar isso. Mas no consultório a gente tem liberdade, fala, vamos fazer um teste aqui, sopra, olha, não está higienizando bem, isso causa mau hálito, não é? Mas é muito mais profundo, não é tão simples, não. Aí você falou o seguinte, de que deu o exemplo da carne fora da geladeira, Sim. e que esses resíduos, uma vez ingerido, vai ficar também nos dentes, mas tem principalmente, como falou um pouco tempo atrás aqui, sobre o carboidrato, o açúcar, né? Sim. Que não é carne, mas é que também faz tanto dano quanto resíduo animal de carne, de frango, enfim, de qualquer tipo de carne. Então é importante que, além do fio dental, além da escovação, não tão somente depois que come carne, mas qualquer tipo de carboidrato também, né? É importante a escovação. Escovação e fio dental. E fio Precisa. dental. Eu tenho fio dental, eu deixo no carro, que aí quando para, o sinal fecha, acho que passa do lado. Não, porque a vida é corrida, às vezes não dá tempo, né? Eu bem sei. Galera, eu queria que vocês olhassem aqui pro meu dente, ó, meu sorriso, fecha aqui, tá vendo? Ó. Esse trabalho é desse cara aí, ó. Eu quero falar até de mim, né? Eu quando eu procurei o doutor Frederico Peixoto, eu tinha dentes pequenos, eles eram desgastados, tá? Pelo tempo, eu já passo dos 60 anos, eu já tinha perdido alguns dentes, eu já tinha extraído alguns. Eu tinha outros que tinha aquele canal com aquela coroa do modelo antigo, né? Outras obturações com aquele material de cores de chumbo, sei lá, aquelas cores, enfim. E o doutor Frederico removeu todos esses dentes, fez um estudo espetacular, sem sofrimento, tá? Conversando comigo, tirando foto, fazendo harmonização, conversando sobre cores, sobre tamanho, sobre formato. E foi tudo combinado comigo. E foi um tratamento extraordinário. Eu estou dando esse depoimento aqui porque a Live Odontologia, que é do Dr. Frederico, é uma clínica onde eu passei a maioria das minhas tardes, quando estava atendendo, como se fosse um setting terapêutico. Porque além do tratamento que eu recebo da Live Odontologia, dessa figura que está aqui, o Frederico Peixoto, é uma tarde de muitos risos, apesar que eu só posso rir por dentro, né? Que a boca está aberta. Mas esse cara é o tempo todo me contando piada, é o tempo todo me deixando à vontade, é o tempo todo me fazendo me sentir muito tranquilo. Isso eu quero dizer, Frederico, é o seguinte, que muita gente tem medo de dentista. Essa é a verdade. Muito medo do barulhinho do motor, aquela broca, aquele trem, acha que dói, acha que não sei o quê. Então vamos falar desse conforto que é o tratamento de dente, que não há desconforto. É importante que as pessoas saibam disso. Perfeito. Eu digo assim, graças a Deus, a odontologia evoluiu muito. Antigamente, dentista era castigo de filho. Se não fizer tal coisa, se não estudar, vai levar no dentista, né? Que era sinônimo de dor. E acho que tinha alguns dentistas com formação antiga e com gosto masoquista, né? E sadomasoquista, quem sabe. Do cliente reclamar que estava assistindo dor e ele continuar ignorando aquela reclamação. Então mudou muito. Hoje o tratamento realmente é indolor. Por quê? Não adianta mentir assim, vou fazer exame de sangue, não dói. Claro que dói. Uma agulha vai estar perfurando o seu corpo. Claro. Anestesia, a vacina de Covid não dói. Nossa senhora, a última que pegou a enfermeira, tá com raiva no mundo. Dói, ela fez tiro dói, ao claro que alvo no dói. meu braço. Depende do limiar de cada um, né? E injetou muito rápido, né, a vacina. Dói. A odontologia a gente tem uma vantagem, que é o quê? Você colocando um pouquinho de algodão anestésico tópico, coloca no lugar onde a agulha vai perfurar, deixa 10 minutos agindo.
É a velha xilocaína. Vou mandar a duplicata aí pra cobrar aí o cachê. É. A velha xilocaína, né? É. E aí o que acontece? Colocou esse produto, não vai sentir agulhada. Aí tem um outro fator também, que eu estava brincando da vacina, né? Se eu tenho um líquido para poder injetar e o tecido está ali paradinho. Se eu injeto rápido, o líquido ele distende muito rápido e causa dor, que a gente chama de divulsão do tecido. Então vai injetando lentamente, não tem dor. E o procedimento acontece o quê? A gente tem anestésico para durar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas. Não tem por que sentir dor mais. O mais difícil não é a parte técnica, é tirar o medo que já está enraizado na pessoa ali. A pessoa chega, é bem típico, ela trava a mão na cadeira, cruza os braços, cruza as pernas e fica naquele estado assim. Olha, calma, vai dar tudo certo, não vai incomodar. E é realmente uma sessão terapêutica para explicar que não tem por que sentir dor. Se incomodar alguma coisa, me avise que eu paro imediatamente. A gente não vai dar continuidade se você realmente estiver sentindo dor. E não tem porquê, né? Até cirurgia, que antigamente tinha o quê? Você ia operar implante. Operava o implante, acabava a cirurgia, o dentista passava a medicação, você estava indo para casa, parava numa farmácia. Parou na farmácia, antes até de chegar na farmácia, começava a passar o efeito anestesia e começava a latejar o lugar do corte, né? Hoje faz o quê? Você vai fazer uma cirurgia amanhã de manhã, você já começa a tomar um anti-inflamatório de manhã cedo, já toma um analgésico antes de sair de casa. Quando acaba a cirurgia, você toma outro. Ou seja, você não tem por que sentir dor mais. Não tem por que sentir dor com anestesia. Não tem por que sentir dor com procedimento, porque o anestésico, a gente seleciona o anestésico mais indicado para cada paciente. Não tem por que sentir dor depois. E o importante, seguir as recomendações pós-operatórias, de colocar gelo e algumas coisas nesse sentido. Mas mudou muito. Legal. Mudou bastante. Vamos falar agora então de estética, né? A gente tá falando de saúde o tempo inteiro, tá? Isso aí dando um show aí de como prevenir para que não chegue nas últimas consequências, mas que procure o doutor Frederico para fazer estética, para se embelezar, para modificar o sorriso, para produzir um sorriso mais elegante, enfim, o que eles quiserem. Aí eu te pergunto, existe um outro probleminha, que eu não sei se o nome é buchectomia, né? Que é as pessoas que mordem a bochecha, o nome é esse mesmo? Bichectomia. Bichectomia, né? Existe essa cirurgia, quem faz é o dentista mesmo ou é outro tipo de cirurgião? Isso. É um tema até polêmico, porque existe uma área nova na odontologia chamada de harmonização orofacial, que envolve procedimentos de cirurgia dentária, né? O dentista, originalmente, ele trabalhava no terço médio e no terço inferior da face, aqui. O cirurgião bucomaxilofacial podia trabalhar em fraturas maiores e tudo. Eu não tenho muita formação, eu tenho grandes amigos que ministram a aula, mas eu vou falar de uma forma genérica. Esse procedimento pode ser executado pelo cirurgião dentista, com todo cuidado. A questão é que a remoção da bola de bichar, que é uma gordurinha que tem aqui, e ela lhe dá o volume, né? A pessoa faz pro rosto ficar mais... Para quem é, digamos, bochechudo, vamos falar, né? Pro rosto ficar mais popularmente fininho. falando. Mas, rapaz, tem de pensar o seguinte, ó. É duro dizer isso, né? Principalmente pro público mulher. E eu sinto isso, não é que eu não tenho mais 20 anos de idade, eu já tô com 53, caminhando para 54. A velhice, ela é inevitável. Você pode tentar manusear bastante, mas tem um momento que você tem que saber que vai acontecer. Que a gente não vai conseguir chegar na terceira idade com a pele igual a que você tinha 18, 20 anos. Quando você faz procedimento estético agora, isso vai ter uma repercussão lá na frente. Entendeu? Eu penso desse jeito, é até um tema polêmico. Mas existem coisas que você faz que o preço vai vir lá na frente, né? E tem coisas que são coisas normais, né? Exemplo, a pessoa idosa com suas rugas de suas lutas, né? Na vida. São troféus. Exato, eu penso exatamente desse jeito. São troféus. E cada um sabe a dor que carrega. Todos nós temos nas nossas dores, né? E ficam as cicatrizes das batalhas vencidas na vida. Cicatrizes são troféus, que batalhas que você venceu?
Você Com tem certeza. cicatrizes, são troféus. Então, se você se sente melhor modificando alguma coisa, perfeito. Mas existem procedimentos hoje que eu vejo que são muito exagerados. Por que muito exagerados? Que às vezes são procedimentos que eles são irreversíveis. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer lift de face. Eu não sei se é específica do cirurgião plástico, se tem alguma coisa, mas você vai esticar o rosto todo. Eu não vou falar também de atrizes que eu vou estar sendo antiético, mas a pessoa começa aqui, aí daqui a pouco fica assim, daqui a pouco o olho tá assim chinês, a pessoa não consegue mais voltar a ter o olho normal. Eu acho que quem faz isso é igual tatuagem, não para, né? A É, cirurgia plástica é. começa e não termina E nunca. na realidade eu acho que dá para ter um meio termo, não precisa você se descuidar, mas tem um meio termo de saber que um momento é um momento, né? A gente não consegue postergar a velhice para muito tempo, né? Ela vai chegar para todo Vai chegar. mundo. Porque o ser humano é assim mesmo. A gente vê jovens, muito jovens, mas tem a idade, né? Principalmente as mulheres fazendo maquiagens para que dê uma conotação já de mais adulta. Principalmente bem jovenzinha. Sim. Maquiagem para que fique mais adulta. Ou seja, a maquiagem é para envelhecer. Não está Isso. satisfeito com a idade que está vivendo. Depois que envelhece, quer fazer maquiagem para rejuvenescer. Exatamente. E quando for maquiagem, tudo bem, mas quando for intervenção cirúrgica, já cai nessa situação Isso. que o caro doutor aí se refere, né? Então a gente tem que envelhecer com o que a velhice traz como troféu, né? Eu acho que Cara, isso identificar. cada um sabe É, de si. porque ele tá falando do ganha-pão de outras pessoas, mas assim, identificar o que realmente está incomodando, eu acho que é o mais importante. Eu vou dar um exemplo. Meu pai passou há pouco tempo por uma cirurgia, ele teve uma sequela, e minha filha estava do lado dele. Meu pai tem 84 anos, mas estava bem, né, antes da cirurgia. Ele fez a cirurgia na coluna e teve um revés, né? E minha filha, meu avô, e seu sonho? Ele tá construindo casa nova. Meu sonho, eu queria voltar a andar de novo, normal, né? Que ele anda com auxílio, não anda bem. E eu parei para pensar, né? Você vê, né? Os desafios da vida aí que tem, né? Então eu penso assim, o que está incomodando? No caso de dente. Eu não estou feliz com o meu sorriso, eu joia. Vamos tirar foto para ver o que tem de errado? Vamos. O que está te incomodando? Vamos avaliar melhor? Eu não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Tem pessoas que chegam com um sorriso perfeito. Eu queria ter meu sorriso igual daquele ator X, eu queria ter meu sorriso igual daquela atriz X. Tudo bem. E os dentes dele são perfeitos, ele quer apenas mudar o sorriso. Ok. É uma necessidade de mudança. Ok. Tem como a gente começar com um procedimento reversível? Exemplo. A gente fazendo o teste, tem uma pecinha que a gente encaixa em cima dos dentes, que a gente chama de overlay. E ela consegue fazer um test drive. Pronto. Antes de ter o novo sorriso, ela tem uma noção de como vai ficar. Porque se arrepender depois, é uma brincadeira que pode sair cara, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Porque ela vai ficar insegura depois. Qual a minha verdadeira angústia? O que está realmente me levando a buscar esse tratamento? Porque o sorriso, por incrível que pareça, eu vou viajar um pouco. O sorriso, o que é? Eu diria que o sorriso ele demonstra o sentimento mais nobre que a gente tem, que é a felicidade. Você está feliz? Pô, você vai fazer o quê? Sorrir. Seu filho nasceu, primeiro filho nasceu, você chora, depois você sorri, agradece a Deus. A nossa vitrine. Então você vê um parente que você não vê há muito tempo, você sorri. Agora você não está feliz com o seu sorriso. Aí você vai sorrir assim. Ou então você vai evitar de sorrir. Você vai evitar de ter convívio social. Você vai evitar... Isso afeta muito o psicológico da pessoa. A pessoa está insatisfeita com os dentes, vai para a noite paquerar com alguém. Primeiro você está na balada, olhou, gostou, sorriu. A pessoa não sorri, não se sente bem, não se sente feliz. Aí eu acho que é uma coisa que vale a pena mexer no que for necessário. Claro. Só que tem vezes que o problema não é esse. A gente tem que ser meio dentista, psicólogo, tem que ser um misto de tudo. A coisa interna. Você tem que identificar o que realmente está acontecendo. Uma vez aconteceu comigo, isso me marcou muito. Eu tinha voltado para Salvador, porque eu formei em Salvador, fui para São Paulo, dei aula em Aracaju, voltei para Salvador, enfim. Uma cliente chegou e a gente ia fazer essa transformação. Ela tinha os dentes antigos, eu quero meus dentes maiores, eu quero assim, assim, assado, perfeito.
Marquei um horário de 8 às 10, que daria para tirar e colocar os dentes novos, provisórios, né? Quando eu acabei, ela pegou o espelho e disse assim, essa não sou eu. Aí eu disse assim, não, mas a senhora que pediu para os dentes maiores, não, mas não estou me reconhecendo. Eu achei que era brincadeira, a senhora estava brincando, né? Não, essa não sou eu. Eu cheguei, vamos marcar outro dia, porque já deu horário, outro cliente chegou. Eu não vou sair daqui desse jeito. Resultado, eu atendi essa pessoa de 8 da manhã até 3 da tarde, sem parar para almoço. Reverteu de imediato? Até ela se sentir de novo que era ela. Aí ali eu aprendi, isso é muito mais complexo, então tem que ter muito cuidado. Qual é a diferença de quando a gente vai ficando mais velho que eu digo, com mais experiência, de quando a gente é novo? Quando a gente é novo, a gente é muito afoito, a gente não tem medo, a gente quer fazer de qualquer jeito. Quando você tem alguns reveses, aí você fica mais reservado. Calma, vamos segurar um pouquinho. Deixa eu tentar entender o que realmente está acontecendo. Vamos fazer 2 dentinhos só aqui, para a senhora ver se esse dente está bom, o tamanho. Você vai sentir um coelho, você vai se sentir diferente. Porque mexe muito com a autoestima da pessoa. Pois é, galera, olha É só os muito conselhos sério. do Dr. Frederico Peixoto, ó. É um pouco psicólogo, como ele está falando. Ele quer saber exatamente onde é que está o problema, se é somente no tamanho dos dentes, se é de fato no sorriso, ou que não provoca esse sorriso, ou que macula esse sorriso, para que não faça essa coisa demasiadamente sem saber do que quer, né? Porque quem não sabe o que quer nem percebe quando acha, né? Então, mais uma indicação que eu faço do Dr. Frederico é isso aí, né? Que você estuda bastante a situação da pessoa, vê o que de fato, se é o sorriso, se é o dente. De repente, o dente não é o principal problema. Existem outras coisas por trás. Mas assim, por falar em soluções, eu quero falar para você que precisa de um carro, que é a solução de locomoção mais rápida que nós temos no nosso dia a dia. Para você que necessita de um carro com segurança, com tranquilidade, com liquidez, e a forma melhor para se adquirir esse carro é através do consórcio Chevrolet. O consórcio é um sistema secular, né? É um sistema que vem atendendo às demandas do brasileiro e alguns outros países também, onde você pode se cotizar mensalmente com uma parcela que cabe no seu orçamento e fazer a programação do seu carro. Pode ser um seminovo com garantia ou um 0 quilômetro. Existem várias administradoras de consórcio no Brasil, mas tem algumas que se destacam, como, por exemplo, o consórcio Chevrolet, pela sua peculiaridade. Primeiro, que é ligado a uma fábrica. Tem 100 anos aqui já no Brasil a marca Chevrolet. Seu consórcio com 48 anos de existência. Quando você faz um consórcio diretamente na Chevrolet, ao ser contemplado, o teu CPF, o teu CNPJ, vai para a fábrica. E nesse exato momento, a fábrica está montando o seu carro. Ou seja, é um carro específico, especial para você que é consorciado. Pagamento sem juros, você escolhe até 96 meses para pagar. Se você tiver qualquer um outro carro, até de qualquer marca, você pode trazer como lance. A gente aceita esse carro, te devolve troco caso você queira, reduz o valor da parcela ou prazo depois da contemplação por lance. Consórcio, se a sua necessidade não é um carro, mas é uma necessidade de juntar dinheiro, de fazer seu futuro. O consórcio é exatamente para pessoas que não têm a cultura de juntar grandes parcelas, grandes valores, e vai montando suas parcelas mensalmente, né? E quando você menos espera, você já foi contemplado, você retira seu carro, ou você pode retirar também em dinheiro e fazer o seu futuro, hein? Pequenos investimentos, grandes conquistas. Consórcio Chevrolet, para quem quer de fato pensar no futuro. Tá aí para você. Meu caro Dr. Frederico Peixoto, eu estou aqui pensando ainda em harmonização. Os dentes é apenas uma parte da harmonização facial, né? Ele faz parte da face como um todo. E as pessoas, eu vejo muita gente falando, ouço muita gente falando, eu vejo muita gente aí olhando no espelho falando a questão dos lábios, né? O que adianta ter lábios igual os meus, fininhos e dentes grandes? Precisava fazer uma harmonização dos lábios ou só a dentição já dá um upgrade? Perfeito.
a gente tem dados, existe um software que estava antigamente, que são, vou tentar só lembrar o nome do autor, tá? Mas são leis que um cirurgião plástico, né? Antes da harmonização facial, tinha o cirurgião plástico, e eu acho que o dermatologista não ia nem tanto, que é realmente uma área nova, que estudava parâmetros estéticos considerados gold standard, ou assim, padrões estéticos. O que acontece com o padrão estético? Eu vou falar, pessoalmente, de moda feminina. A mulher é quem consome mais estética. Aí tinha a sobrancelha normal, depois sobrancelha fininha, depois uma sobrancelha assim em forma de um acento circunflexo, depois sobrancelha assim. Lábio agora, qual é a moda? Lábio grosso, lábio volumoso. Vou injetar material preenchedor, ácido hialurônico, o que quer que seja, para ter lábio volumoso. E não estou satisfeito, coloco mais lábio volumoso. O que acontece? Existem parâmetros, né, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, eu estou tentando lembrar o nome do autor que publicou isso, que são normas estéticas tidas como normas de aceitação geral, entendeu? Existem fatores locais. Exemplo, o índio coloca aquele cacique Raoni, né? Raoni, era Raoni um que era deputado, botava um negócio do eu esqueci o nome daquilo, uma madeira por dentro que ficava, né? Tem pessoas que botam metais. Depois faz alargamento de orelha. De orelha. Piercing na língua. Piercing na língua. Piercing no lábio. Isso é muito pessoal, muito cultural, né? Existe hoje uma tendência das pessoas serem o quê? Das pessoas realmente modificarem. Mas eu tenho por mim, eu vou dar uma opinião própria que é extremamente, digamos assim, polêmica. Eu penso assim, ó, vamos seguir... Eu ia dar um ditado popular, mas vai ficar muito feio. Vamos seguir o líder, né? Vamos seguir o líder. Fica à vontade. O líder diz, faça isso. Aí todo mundo faz. Não sei quem diz, faça isso. A pessoa perdeu a identidade pessoal. É verdade. Os jovens hoje em dia gostam de seguir o fulano que é influenciador. O influenciador diga, faça isso, ele faz. É bonito ter lábio grosso, faça. Às vezes o lábio grosso não combina com o perfil da pessoa. A pessoa tem um rosto fino, que a gente chama de dólico facial. O perfil fininho. Lábio fino, nariz fino, aquele rosto. Eticamente, tem pessoas, etnicamente, pessoas com nariz largo, não é? Com o lábio gordo, nariz grosso. chato, como dizia antigamente. Nariz chato, no popular baiano, beiçudo, pessoal, já é uma característica. Então tá tudo muito mudado. Por que você quer o lábio assim? Porque fulana, influenciadora, tá com lábio assim. Eu quero minha sobrancelha agora assim. Por quê? Porque fulano, a moda agora é fazer a sobrancelha assim. E eu vejo isso como uma falta de identidade própria. A pessoa não tem valores próprios e tem que pegar os valores no outro. É como você falou ainda há pouco, o vazio é interior, né? Exato. O vazio vem de dentro, não sabe exatamente o que sente e aí acha que o sorriso é o principal fator. Na verdade, o sorriso, ele exterioriza aquilo que você está sentindo, né? Então, se você está com dentes bonitos e o sorriso está opaco, ou seja, ele está pálido porque ele vem de dentro de uma forma não tão bela quanto está esteticamente seus dentes, acaba seu sorriso não tendo o mesmo brilho que deveria ter, simplesmente porque os dentes estão bonitos. Então, é um misto, dente bonito com sorriso bonito. Qual a diferença de um para o outro? O sorriso vem de dentro, os dentes apenas é vitrine, né? Que legal. Com certeza. Lembrei agora, Normas de Cunningham é o nome do autor. Cunningham. Normas de Cunningham, que ele estudou os principais itens de estética que influenciavam na face da pessoa. E aí tem essas normas de Cunningham, tamanho de nariz, proporção nariz com olho, proporção com boca, né? Legal. Existem coisas de envelhecimento, que é o quê? O aprofundamento desse suco daqui, que é o suco nasolabial, que chamam de bigode chinês. Aprofundamento desse suco que sai do lábio, que é o labial marginal. Aprofundamento desse suco, porque o rosto vai enrugando. Sim. 20 anos, maracujá novo. 80 anos, aquele maracujá de fundo de gaveta de geladeira que está todo encolhido. Me perdoem, mas é inevitável. Inevitável. E graças a Deus, inevitável. aqueles que conseguirem enrugar, porque conseguiram Exato. viver. E aquelas rugas são, como falamos aqui ainda há pouco,
São Exato. troféus, são cicatrizes da vida. E se tem cicatriz, porque eu venci a parada, eu venci a batalha, né? Com certeza. Agora, doutor Frederico Peixoto, uma outra coisa. Pessoas que vão buscar apenas a estética. Tem os dentes, segundo ele, os dentes são menores, ele quer dentes maiores, para ficar lindo, bonito, etc e tal. E a fonética, e a fala, e o S. Também a mastigação, não vai Perfeito. influenciar tanto na fala quanto na mastigação? Como é que isso aí funciona? Perfeito. Então, principalmente na minha área, que é a área de prótese, a gente tem um estudo que não pode interferir, os dentes não podem interferir no espaço livre da pronúncia, que a gente também chama de espaço livre da fala, ou freeway space. Que é o quê? Que é um espaço de 3 milímetros que eu tenho para articular o som sem os dentes baterem. Então vou falar próximo do microfone que vai dar para ver. Eu falaria assim, mas vocês sabem que amanhã, quando vocês saírem... Essa era a minha dúvida. Se eu já que vou aumentou os dentes. invadir, eu não posso invadir esse espaço chamado espaço funcional livre. Eu tenho que respeitar esse espaço funcional livre. Ainda Isso que o é paciente queira fisiológico. maior, você fala, está desrespeitando o espaço funcional livre, eu não posso aumentar disso aqui. Pronto. Se invadir o espaço funcional livre, ele vai ter dor de cabeça frequente e cansaço muscular eterno. Porque o músculo ele não vai entrar naquele espaço de descanso. É como se o feixe estivesse ativado o tempo inteiro. E vai prejudicar também a articulação do temporomandibular. Não pode, isso é fisiologicamente. Ele não vai pode desenvolver um invadir. bruxismo? Não é bem um bruxismo, mas assim, eu preciso contrair o músculo e depois relaxar. A partir do momento que eu vou invadir esse espaço, é como o músculo elevador na mandíbula estivesse ativo o tempo inteiro. Eu fiz tese e usei um aparelhinho chamado eletromiográfico, que media a atividade elétrica muscular. A gente não pode definitivamente invadir esse espaço. O que acontece? Acontece pessoas que com o desgaste do dente, esse desgaste pode ser fisiológico, por mastigação. Eu fui do interior, tomava café comendo raiz, comendo carne, mordendo osso, o dente foi desgastando. É um desgaste fisiológico que a gente vai chamar de atrição, atrito. Existe o outro atrito que é causado por uma parafunção, que é quando a pessoa dorme e range os dentes, que aí desgasta bastante, que é o bruxismo. Quando a pessoa desgasta os dentes, esse espaço da pronúncia, que deve ser em torno de 3 milímetros, chega a ter 9 milímetros. 9 milímetros. O que a gente faz? A gente coloca o paciente de lado e manda usar palavras com S. Porque a gente sabe que o S é o som que mais aproxima a mandíbula da maxila. Se eu falo S, sapo, S, o dente praticamente toca um no outro. Então, a pessoa que tem esse espaço maior, a gente consegue usar uma técnica chamada técnica fonética de Silverman, que pela fonética a gente devolve a altura correta, sem ter probabilidade de invadir esse espaço. Aí é uma técnica mais de prótese. Que legal, doutor. A partir desse espaço, a gente sabe o limite que tem para usar. Olha, doutor, quanta coisa técnica que a população não sabe, não tem que saber, não tem nenhuma obrigação de saber, mas tem sim a importância de procurar um profissional que de fato conheça o que está fazendo. Olha quanta coisa extraordinária o senhor está me trazendo aqui, trazendo para todo mundo que está nos assistindo, a importância que tem de procurar um profissional e um profissional com uma certa vivência naquilo que faz, com uma experiência e também com vamos falar assim, com informações. Por falar nisso, o que o paciente deve tomar como cuidado ao procurar um médico que faça o trabalho que o doutor Frederico faz, por exemplo, que é de estética? Quais são os cuidados básicos para que não caia aí na mão de pessoas que não têm um profissionalismo adequado? Perfeito. Hoje em dia, a primeira coisa que a gente normalmente fala, assim, a pessoa consegue descobrir se o profissional que ele buscou é especialista em determinada área. No próprio site do conselho, eu acho que tem o item para você pesquisar pelo nome do profissional, a especialidade que ele tem inscrita no Conselho Regional de Odontologia. Mas o que eu diria? Para ter um pouco de cuidado, eu vejo com muita preocupação o que acontece hoje em dia. Como é que eu posso explicar isso? O advento das redes sociais, de vídeo, de tudo, mudou muito a forma de estudar, né?
Eu tenho num quarto meu em casa, acho que deve ter mais de 50 livros lá da minha área, que é de prótese. Artigo científico. E hoje a gente vê muito profissional que estuda por vídeo do YouTube. Eu sei porque eu dei aula durante muito tempo. Eu estava dando aula no curso em Juazeiro, eu perguntei ao aluno, eu estou fazendo faceta, que legal, você está usando que técnica de preparo? Você está usando a técnica do Scopin, você está usando a técnica do Tuati? Que livro você está seguindo? Não, eu assisti um vídeo no YouTube e depois eu comecei a seguir e fazer. Eu achei vídeo no YouTube, sim, mas é de algum professor desse? Não, alguém que fez e ficou bonito e tudo. Isso me preocupou bastante, porque, digamos assim, eu acho que o livro é importante ainda. Na minha área prótese, quanto mais antigo, melhor. Quanto mais antigo o livro, melhor. Não é? Por quê? Porque o conhecimento básico ele não muda. A área de saúde não música. O básico é o básico. Está em anatomia, fisiologia, histologia. Tudo que você infringir da ciência básica vai dar errado. Né? Por exemplo, tem técnicas de implante. Você me falou de fonética. Que a pessoa a pessoa não tem osso, aí coloca o implante mais para o céu da boca. E existe uma técnica em prótese chamada de palatografia. O sujeito trocava a dentadura por uma nova. E começava a sibilar depois. Ele falava, assim que você sabe que se eu fizer assim... E ficava assoviando parecendo um passarinho. Então a gente pincelava talco com um pincel na base da prótese, encaixava. Agora, fale que... Quando ele fala que, a língua vai para trás e encosta do lado. Que. Aí, T, S, eu falo T, a língua vem na frente. D. Fonemas, SH, X. Onde a língua tocava, você ia desgastando a base da prótese para o paciente não sibilar. E aí eu vejo, aí tem uma técnica chamada approach palatino. Os colegas colocam o implante voltado para o céu da boca. Aquilo fica um mondrongo. E o paciente volta... A língua não tem espaço para articular o som. É técnica nova, vou evitar o enxerto. Tudo bem. Mas está infringindo quem? A fisiologia da fala. A língua precisa ter um espaço para articular o som. É isso que eu vejo com muita preocupação. Porque se existe uma área, eu estou entrando até na área do fonoaudiologista, que estuda o espaço que precisa, eu não posso invadir aquele espaço. Eu tenho que seguir aquele espaço. Então, eu vejo com preocupação da geração que está chegando para nos substituir, isso. Pouco embasamento de ciência básica. Tomara que essa galera que está chegando aí aceite o legado que vocês estão deixando e não parta para as redes sociais para fazer os vídeos que estão. Mas é verdade, isso é real. Doutor Frederico Peixoto, olha só, a gente precisava aqui de uns 300 podcasts desse aqui para falar muito mais sobre esse assunto de tamanha importância, que é a saúde bucal, né? Tudo entra pela boca, amigo, é onde está tudo aí. A saúde bucal, além da saúde, a estética, né? Que a gente também, nem só de pão se vive o homem, né? Precisamos de um sorriso também, de uma beleza. É isso e você aí. é um professor, eu quero te agradecer muito. Eu estou aqui muito mais rico do que cheguei, com as suas informações, com as suas dicas, com as suas instruções, com esse profissionalismo que você tem. Então, galera, Live Odontologia em Salvador. Procura lá, Live Odontologia em Salvador, que eu indico aí com total segurança, porque é o cara que cuida do meu sorriso também, tá? Frederico Peixoto, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de estar aqui conosco. Foi bacana, viu? Que legal. O prazer foi meu. Valeu. Galera, até a próxima edição do podcast Ailson Lino Convida. Tchau. Vambora, vai tirar as partes polêmicas aí que eu vou apanhar. Você acabou de assistir o podcast Ailson Lino Rapaz, Convida. eu com uma menina. Um dia Até o próximo programa. Que linda, rapaz. Aí a boca linda. Meu amigo, ela tá com a boca deformada. Eu chego assim, mas isso é da etiologia afrodescendente.